Já na paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento você que nos assiste, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Quinta-feira, este culto abençoado, quero ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Aqui diz: Jesus anda por sobre o mar, né? Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 22, capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, por esta palavra maravilhosa e poderosa. Espírito Santo, fale aos nossos corações, Espírito Santo, a tua palavra. Fale ao coração daquelas famílias, daquela vida que está nos assistindo através, Senhor Deus, do vídeo. Que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluias. Amados, aqui no versículo 22, você pode ver que diz: logo a seguir compeliu Jesus, né, aos seus discípulos. Ele deu uma ordem aos seus discípulos, né? E aonde que eles estavam que Jesus deu essa ordem? Se você ler nos versículos anteriores, vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Depois que teve o milagre, as multidões comeram. Aí Jesus, no versículo 22, ele dá uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco e seguem adiante, que eu vou despedir as multidões. O Senhor Jesus não subiu no barco e deixou as multidões aquém. Não, ele ficou junto com a multidão. Ele não falou: vocês ficam aqui, meus discípulos, que eu vou no barco. Pelo contrário, ele disse para os discípulos seguirem, mas ele ficou junto com a multidão, assim como ele fica junto de nós. Quando nós o chamamos, quando nós o clamamos, ele ficou com as multidões, e a palavra diz que ele despediu as multidões.
Ou seja, cada pessoa foi para a sua casa. Aí Jesus foi correndo alcançar o barco? Não. O que a palavra diz no próximo versículo? Depois que Jesus despediu a multidão, para onde que ele foi? Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, ele tinha o momento dele com o Pai. Ele orava sozinho. Ele poderia estar rodeado da multidão, rodeado dos seus discípulos, mas ele tinha o seu momento de intimidade com o Pai. Assim como ele quer de cada um de nós, a intimidade com ele, de estar sozinho com ele, de você estar ali conversando com ele, falando com ele, agradecendo a ele, suplicando a ele, você e ele. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir o que você tem aí no seu coração. Se é alegria, diz que é alegria. Se é tristeza, se é amargura, se é problema, ele quer ouvir. Porque ele é o único que resolve o problema. Ele é o único. Por isso que Jesus, ele tinha o seu momento com Deus para dar ao próximo. Ele era o Filho de Deus, mas ele tinha aquela intimidade com Deus para dar o que Deus tinha dado para ele dar ao próximo. E Deus, ele quer isso de nós, que nós enchemos de Deus, enchemos da sua palavra para darmos ao nosso próximo. Aquele que precisa de uma palavra de conforto, aquele que precisa de uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo. É isso que Deus quer de nós. Que nós nos enchemos da palavra e nós nos enchemos da intimidade de estar sozinho com o nosso Jesus, tete a tete, conversando com Ele. E o que acontece? O barco continuou a viagem. E a palavra diz, no versículo 24, que o barco já estava longe. Na minha tradução diz que muitos estádios da terra. Tem tradução que fala que o barco já estava no meio do caminho, no meio do mar. Né? E eles estavam indo, mas só que a palavra diz que tinha muita onda e também tinha muito vento contrário. Vento contrário e onda tentando derrubar o barco, tentando desfalecer aqueles discípulos. Mas eles continuaram a viagem. E no versículo 25 diz, e na quarta vigília da noite, isso quer dizer, 3 horas da manhã em diante, 3 horas às 6 horas da manhã era a quarta vigília da noite. Olha só, na madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Jesus foi encontrar com eles de madrugada. Eles estavam esperando, achavam que Jesus já ia despedir a multidão e Jesus já ia. Não, mas Jesus foi orar, Jesus foi buscar, Jesus foi se renovar com o Pai. E lá vem Jesus andando sobre o mar. E no versículo 26, né? Olha só o que diz. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. A minha tradução fala, e ficaram aterrados, eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma que vinha andando em cima da água, por cima do mar, mas era Jesus Cristo. E a palavra diz que eles ficaram com medo e gritaram. Olha só o desespero. Discípulos que estavam ali com Jesus, andando com Jesus, tinham visto o milagre de Jesus da multiplicação dos pães. Mas ali eles se sentiram sozinhos.
E eles viram Jesus, mas achavam que era um fantasma e ficaram com medo. Nós, às vezes, podemos até ficar com medo, mas não podemos esquecer que existe um Deus Todo-Poderoso, que existe o seu Filho Jesus Cristo, que diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos esquecer desta palavra. O Senhor Jesus, Ele está conosco, em meio a essa tempestade, em meio a essa onda, em meio às preocupações. Nós não podemos esquecer que existe Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias! E o que acontece no versículo 27? Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia! Jesus disse: tende bom ânimo, tenham coragem, sou eu. Não fiquem com medo, eu estou aqui com você, eu estou aqui com vocês, eu estou com a sua família. Não se preocupe, eu cuido de você. Não se preocupe, Jesus cuida da sua família, em nome de Jesus, aleluias. E no versículo 28, Pedro, olha só o Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E o que Jesus responde? Jesus não fala: não, Pedro, fica aí. Jesus não disse: não, Pedro, já estou chegando aí. O que o Senhor responde para ele? Venha. O que o Senhor diz para nós? Venha, não tenha medo, venha. Venha até a mim, eu tenho a solução. Eu sou a solução, eu sou a sua alegria, eu sou a sua paz, eu sou o seu escudo. Não tenha medo, apenas creia. Jesus disse para ele: venha. E o que acontece? Pedro, E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A palavra diz que Pedro andou sobre as águas. Ele estava indo em direção a Jesus. Mas o que o próximo versículo fala? O 29, o 30. Olha só o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Para você reparar na força do vento, você tem que dar. A gente olha, não olha? A força do vento, você quer olhar para ver da onde que está vindo o vento, para onde que ele está indo. E o Pedro, ele reparou para a força do vento. Ele deixou de olhar para a direção que ele estava seguindo. Ele estava indo em frente, em direção a Jesus. Mas ele foi reparar para o vento. E o que acontece? Olha só: reparando, porém, na força do vento, teve medo. A circunstância pode causar isso, nos causar o desespero, nos causar medo. Mas nós temos Jesus. Você tem Jesus. Você não precisa ficar com medo. Você foca no Senhor Jesus e você vai chegar aonde Ele está. Você vai chegar aonde Ele mandar. Você vai chegar. Você vai atravessar o mar. Você vai atravessar o deserto. Porque o Senhor disse: vem, eu estou contigo. Vem, eu vou te conduzir. Vem, não desespere, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para mim, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E continuando o versículo: e começando a submergir, e começando a afundar, ele grita para os seus companheiros que estão no barco? Não. Ele grita: salva-me, Senhor. Ele gritou
Jesus. Ele não, ficou preocupado nesse momento em pedir socorro. Peça socorro. Peça socorro. Senhor, ajuda-me. Senhor, estou sem força, ajuda-me. Senhor, eu preciso de uma resposta, ajuda-me. Senhor, salva a minha família. Senhor, o Senhor, Ele vai te ajudar. Chame pelo Senhor, clame pelo Senhor. Não afunde, não deixe se afundar, não deixe os outros te afundar. Grite por socorro, grite por Jesus, aleluias. E o que diz o versículo 31? E prontamente Jesus estendeu a mão. A palavra diz que prontamente, de pronto, Jesus não esperou ele ficar só com o dedinho lá, assim, para o lado fora das águas, não. Foi prontamente, ele gritou por socorro, prontamente o Senhor segurou na mão dele, prontamente o Senhor tirou ele daquela água, e o Senhor disse para ele, depois que Jesus salvou ele, depois que Jesus segurou ele nos braços, Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide da ação do Senhor, não duvide dos propósitos do Senhor, não duvide da palavra do Senhor, não duvide da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, não duvide do poder do Espírito Santo, não duvide dos deuses, aleluias, o Criador do céu e da terra. Ele pode te ajudar em qualquer situação, assim como Pedro gritou: Senhor, socorre-me. Ele também prontamente vai nos ajudar, ele prontamente vai te ajudar, aleluias. Olha só o versículo 32, eu achei interessante esse versículo, enquanto Jesus e Pedro estavam fora do barco, a tempestade não parou. A tempestade estava lá, a todo vapor. Mas no versículo 32, olha só: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando eles entraram no barco, quando eles ficaram ali em segurança no barco, mesmo o barco tremendo para lá e para cá, o vento cessou. Jesus, seja onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, Jesus faz cessar esse vento que te preocupa. Jesus faz cessar este vento que você acha que não tem solução, mas Jesus é a solução, e Ele faz o vento parar. Ele tem a resposta para a sua pergunta, Ele tem a resposta para você e para a sua família. O vento cessou, porque Jesus está ali no barco. Quando Jesus está no barco, tudo fica tranquilo, tudo cessa. Quando Jesus está conosco, quando nós estamos com Jesus, tudo é paz, alegria, amor. Cessa toda e qualquer preocupação, porque nós temos que entregar tudo aos pés de Jesus. Nós temos que entregar tudo nas mãos de Jesus. Ele tem a solução, Ele tem a resposta, aleluia. No versículo 33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Olha só, e quem estava ali no barco? Seus discípulos, porque ele deu uma ordem aos seus discípulos, para que seus discípulos seguissem viagem, e ele foi encontrar os seus discípulos, e ali eles disseram: verdadeiramente és
Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Às vezes, tem pessoas que vão acreditar no Jesus que nós acreditamos, quando passar por uma tempestade, quando passar por uma situação que só Jesus pode resolver. Só Jesus pode resolver. Mas nós que conhecemos, nós temos que ter a fé, acreditar todos os dias. A nossa fé tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar firmada naquilo que Ele é. Jesus, o Filho de Deus. E não naquilo que Ele pode nos proporcionar. Nós temos que crer que Jesus é o Salvador. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é tudo. O Criador dos céus e da terra. Ele está aqui, Ele quer ouvir você. Assim como Ele socorreu Pedro, afundando ali naquele mar, Ele também quer te ajudar. Não importa a situação que você está passando, não importa o problema que você está passando, Jesus Cristo tem a resposta para o seu problema. Jesus, Ele te ajuda. Apenas clame, apenas creia. Creia em Jesus, creia no poder de Jesus, creia no nome de Jesus, creia na palavra. Creia, não desista, não desanime, não pare de lutar. Creia que Jesus, Ele vai te ajudar. Aleluias! Que esta palavra esteja no seu coração. Jesus, Ele quer ouvir você. Lá no seu íntimo, o que você tem para dizer para Jesus? Ele quer ouvir. Assim como Jesus ia orar, tinha intimidade com Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer isso de cada um de nós. Buscá-lo de todo o coração, buscá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, buscar Ele com a nossa força, não desistir, não desistir, não desista. O nosso Deus, Ele estende a mão quando gritamos por socorro, quando gritamos por ajuda. Ele nos estende a mão e nos levanta. Ele estende a mão para você, Ele te levanta e diz para caminharmos, e diz para prosseguirmos. Ele diz: não duvide, não duvide, não duvide. Apenas creia, creia no poder de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus de Nazaré, esta é a palavra que eu tinha para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias! Eu quero dizer a você que nos assiste, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Aleluias.